Bom dia, pessoal, como vai? Bom dia, boa tarde. Vocês não me conhecem ainda, mas vão conhecer agora. Quem vos fala, ao partir do pão. Agora sabemos. O irmão Adão. Aquele irmão que em 2001, muitos que hoje estão chateados e tristes na igreja, falavam que eu era anticristo e agora estão vendo as verdades, mas não querem reconhecer que foi falado, querem colocar como se fosse coisas novas, e não é. A podridão é antiga, né? A podridão é antiga. Vós que recebeis a pregação do Adão, pelo meio batismal de inscrição no canal, devemos esse mês aumentou. Fomos para 25 novos inscritos no mês inteiro. Nós temos um costume, não somos que nem as criaturas, né? Café sem açúcar, 3 colheres, extra forte, na xícara com barulhinho. Senão não são nossos irmãos os que assim não procedem. E tem que partir o pão, né? Fica quietinho aí, fica quietinho aí. Fica quietinho. Deixa eu ver se tem corpinho macio hoje aqui. Um corpinho corruptível. Corpinho corruptível nós temos aqui, é o galardão, né? Mortadelas Cerati, né? É o corpinho corruptível, né? Tem o queijinho derretido também. Muitos ainda não conhecem o queijinho derretido, que é o corpinho corruptível. Eu preciso fazer o corpinho corruptível. Muitos que estão aqui não conhecem. São novos nesse caminho. Mas, de vez em quando, nós temos as fraquezas, né? Que é o pãozinho bisnaguinha, né? A mesa das santas bisnaguinhas. Ah, meu Deus. Que é o facão do ancião, né? Cortar a liberdade. Você pega um facão desse para cortar uma bisnaguinha, né? Bem bacana. Todo poderoso, soberano massacrando um servo inútil, né? Um gigante contra uma formiga. Bem bacana, bem legal. Não tem nada de covarde nisso, né? O cara é todo poderoso. Ele vai lá e corta a liberdade de alguém que não tem. A não ser que o cara seja rico, né? Aí não tem corte de liberdade, é ministério. É bacana, isso é legal. Olha, gente. A última geração viva da CCB é essa que vocês estão vendo aí, os mais velhos. Essa nova geração que chegou da CCB, acho que nunca conhecerão a CCB original. E a CCB original, ela era gostosa para quem era ignorante. O perfil do povo da CCB de hoje e o perfil do ministério de hoje é o que naquele tempo a gente chamava de sectário. Não tem mais espaço dentro da congregação para quem se batizou até os anos 80, 90 no máximo. Está na faixa, pessoal da faixa de 50 anos para cima. Quem se batizou nos anos 80, ele já está numa outra igreja. Tudo que a gente criticava nos anos 80, a CCB é hoje. Os pastores eram falsos profetas. Nossos anciões, só de estar vivos, são falsos profetas.
Porque esses anciãos de hoje, gente, eram os que pregavam nos anos 80, que o mundo ia acabar antes dos anos 2000. Eles seguiam não a Bíblia, seguiam as profecias de Nostradamus. Segundo algumas centúrias, são capítulos, né, do profeta Nostradamus francês, de 1000 passaria, 2000 não chegaria. E o grande anticristo dos nossos tempos foi Saddam Hussein. Procure estudar a vida dele. Um ditador, assim, bem o estilo da CSB. Né? O Saddam Hussein era um cara amado pelo povo. E o Iraque era governado com mão de ferro. Tinha muitos crimes, claro. Eu não vou defender um ditador. Mas acontece que depois que ele conseguia colocar temor, eu posso estar errado se algum judeu ou algum descendente, né? Eu já tive oportunidade de conhecer um iraquiano numa viagem que eu fiz. Ele foi super bem tratado. Se alguma pessoa aqui brasileira puder fazer a correção, talvez eu fale errado, acho que são xiitas e sunitas. Não é sunita. Tem dois tipos de povos lá dentro. Eu sei que vocês vão pesquisar no Google alguma coisa, pode colocar. São alguns mais moderados e outros mais radicais. Então tem dois grupos extremamente fortes e que se guerreiam entre si. É que nem a direita e a esquerda aqui no Brasil, mas só que ela é religiosa, é mais forte. E o Saddam Hussein, ele morreu na forca, ele conseguia colocar medo. Ele conseguia colocar medo nos dois. As duas partes tinham medo dele. Então havia um certo respeito, tinha um controle. O Iraque tinha suas coisas, tinha um controle. Por quê? Porque o Saddam Hussein era muito violento. E tem povos que só conseguem viver debaixo assim, de regimes extremamente autoritários. Senão eles assumem o poder e ficam mais autoritários ainda. Questão de estudar, né? O que eu quero dizer para vocês é que a congregação, gente, até os anos 80, de 80 a 90, de 90 para o ano 2000 foi o ano da instabilidade. O barco começou, sabe, o barco bateu no iceberg. Começou a morrer os grandes líderes da congregação. Não estou falando se estava com doutrina certa ou doutrina errada. Eu estou dizendo que eles eram homens de tomar decisões. Miguel Spina era um grande empresário. Ele pode ter cometido muitos erros, passível de crítica, passível mais de elogio do que crítica. Américo Moleiro, Jorge Cury, Américo Moleiro, a família, o Jarbas Oliva, Américo Moleiro, Jarbas Oliva, Jorge Cury e Miguel Spina. Eram 4 anciães. Linha dura. Eram educados, respeitosos e implacáveis. No exercício ministerial. Tem aquela questão do amor, do cumprimento e tal, mas assim, em reunião de ministério, em tomada de decisões, em governança, Miguel Spina, assim, as pessoas já não faziam as coisas erradas, não precisavam Miguel Spina estar presente. Havia eram todos parentes, né? Miguel Spina, Jorge Cury e tinha o irmão Miguel Oliva, muito respeitado na orquestra, que são as filhas deles, casaram com os anciãos. Uma família fechada ali, mas era um costume meio que italiano na época, era uma outra época. A gente pode até criticar hoje, mas tinha uma verdade no meio de toda essa prática de nepotismo. Também havia uma verdade, havia um desejo sincero de ordem. As pessoas queriam servir a Deus mesmo, gente. Ah, mas tinha muito abuso. Sim, mas era a cultura. A cultura era contra a mulher. Hoje já não.
Olha, se hoje a cultura não é contra a mulher, e alguns restolinhos de ancião aí não respeitam a mulher, vocês imaginam quando a lei não era favorável. Eles cagaram e andaram em cima da mulher. Quando o Miguel Spina era vivo, havia muita ordem, sabe? Porque o Miguel Spina, ele tinha, vamos chamar o Miguel Spina como um papa, um exemplo, claro. Ele tinha junto com ele dois anciãos, e não é nem o Jorge Cury, hein? O Jorge Cury estava sendo preparado. E o irmão Gerbes Oliva sempre foi mais discreto, um homem mais polido. Eu diria que o irmão Gerbes Oliva, na minha opinião, ele era o ancião clássico, sempre foi muito educado. Eu vejo assim o irmão Gerbes Oliva, que me batizou, o irmão Américo Moleiro, os anciãos do Brás mesmo. O irmão Miguel Spina, o irmão Jorge Cury também é do Brás, mas eles já eram anciãos poderosos. Mas na época tinha outros anciãos poderosos e temidos. Elias de Camilles. Vocês conhecem o ancião no culto? Na reunião de ministérios, eram homens severos. As pessoas respeitavam o Elias de Camilles. O irmão Davi Finotti, ele era um homem manso, pacífico. Mas assim, não era para se brincar com ele, entendeu? Outro irmão que era implacável era o José Nicolau. Eu comecei o meu trabalho de criticar a congregação em 2001, quando alguns meses, 2 ou 3 meses antes, comecei em fevereiro, e durante o ano sentaram o irmão Nicolau. Aí eu conheci o irmão Nicolau, fui na casa dele, com mais alguns irmãos. Nós tínhamos o Josué Miranda. Você não precisava se preocupar com o irmão de ministério, se ele soubesse que o Josué Miranda, o Elias de Camilles, José Nicolau, Pedro Tondim, Armando Lemos, da Vila Mariana, tivesse ido visitar uma igreja, é porque tinha sentado o ministério. Ou ia ordenar, mais sentado que ordenar. Essa era a congregação. E os anciães e os cooperadores, eles respeitavam o ministério de anciãos mais velhos. O Romeu Mantovani, da Vila Formosa. Também tinha aqui um irmão muito assim, estilo irmão Gerbes Oliva, Atílio de Manicor, que tomou acho que 2 ou 3 tiros na loja dele, ficou bem. Ele tocava, acho que ele tocava clarinete, ele tocava e levantava com a palavra. Foi bastante perseguido, Atílio, mas muita gente não sabe, mas ele foi. Uma coisa é o ministério no culto, aprendam isso. Outra coisa é o ministério nas reuniões de ministério. Não era fácil. Eu vi porque eu podia entrar nas reuniões, que acompanhava o irmão Pedro Clementino da Silva Filho, ancião de Indianópolis na época. Ele tinha o Pedro Tondim vivo, tinha o irmão do Lemos, tinha o irmão Dantas. Todos morreram, aí depois o irmão Pedro morreu. Então o irmão Pedro chegou assim, a ser um vice-presidente do sul de São Paulo. O ancião com mais de 20 anos de ministério, ele já era respeitado. Ficar acima de 40, então, eles não precisavam falar muito. Agora, junto ao Miguel Spina, nós tivemos, eu diria, na minha opinião, cada um tem a sua opinião, outros 2 homens muito poderosos.
estou querendo desmerecer, e não estou sendo irônico agora estou sendo sincero, não estou criticando. Estou dizendo para que vocês façam uma associação. Vocês que não conheceram a congregação Cristã no Brasil, mas a placa é congregação, mas não é. Essa não é a congregação Cristã no Brasil, vocês estão vendo. O que vocês estão vendo é o que a congregação Cristã no Brasil chamava de seita. Os crentes glória, que é os crentes da congregação, eram chamados de crente glória. Porque onde eles estavam, no ônibus, nos bondes antigamente, sempre se percebia quem era da congregação, era um entendimento deles, quem não era da congregação, não era filho de Deus, era primo, os meus irmãos da Assembleia. Mas quando tinham dois irmãos da congregação, que um assoviava o hino, assobiava ou assoviava, ou se percebeu como aí falava, glória a Deus. Só glória na rua, cantou, assoviava hino, eram considerados crentes glória. Os crentes glória da congregação, eles eram realmente implacáveis da doutrina, eles respeitavam o ministério. Só que um detalhe, na época, que vocês entendam que na época não tinha divórcio, não é porque era proibido, porque a sociedade não admitia o divórcio. Que vocês entendam isso. Não é que era proibido usar calça comprida, mas existia uma sociedade elite burguesa de vestido, e as trabalhadoras de calça começaram a ser confundidas com homem. A calça jeans começou para o homem. Então as mulheres não usavam, mas isso mudou, entendeu? A congregação não mudou. Se a congregação tivesse evoluído, nós teríamos homens poderosos na congregação. Como a congregação não evoluiu, só ficaram as múmias vivas que estão para descer na sepultura e acabou a CCB. Isso que vocês estão vendo, essa presidência, vice-presidência, essas ações aí, é o que seria uma vergonha no tempo do Miguel Espina. Respeitosamente, quero criticar na acepção eclesiástica da palavra ministerial, não atribuindo a pessoa dos que citarei, mas no exercício ministerial de caráter público na igreja que eu frequentei, que eu toquei, que eu frequentei a reunião de ministério na época. Depois teve um ensinamento que você falou, não pode deixar companheiro de ministério entrar na reunião. O inimigo já estava de olho, sabe? Então, respeitando os parentes e São José, eu vou chamar como se fossem papas. Miguel Espina, Luiz Sanches, irmão Vitório Angari. Os demais anciões mais velhos, irmão Romano, Drake, João Finotti, Ricieri, eram irmãos fortes, irmãos de combate. Mas eles não eram os cabeças da igreja. Os cabeças da igreja, Francisco nem pensar, Francisco não foi nada na CCB. Se você quer conhecer a história da CCB, procure o irmão Itamar Coutinho, historiador, que é o que tem a versão original. Os estudos dele foi plagiado por outra pessoa que o ofende, e eu não aceito isso. O irmão Itamar Coutinho é um ancião da congregação ou da Assembleia Cristã. O espaço aqui do canal é 100% dele. É um ancião respeitado por alguns anciãos sérios da congregação, na região do Paraná, acho que ele está. Itamar Coutinho, sigam esse homem. Sigam o irmão William, de Curitiba. Também é um professor, historiador, eu acho. São pessoas que vão trazer conhecimento para vocês. Eu não estou falando dos demais críticos aqui, todo mundo sabe. Estou falando de irmãos estudiosos.
irmãos que trazem conhecimento. Muitos não conhecem o irmão. Tem o irmão William nos Estados Unidos, mandar um abraço para ele também, que é muito guerreiro lá. É um pregador do deserto. Lá. Não é fácil pregar nos Estados Unidos como ele prega. Ele é muito ouvido aqui no Brasil. Um homem sério, guerreiro. Está aprendendo muita coisa no ministério dele também. A gente não vem só para ensinar, a gente vem mais para aprender. A gente acaba querendo ensinar e acaba aprendendo. Dá um abraço para aqueles lutadores dos Estados Unidos. Acho que o William é um irmão que eu lembro. Eu sei que tem outros. Tem um monte de mulheres e homens fazendo críticas à conversão que nunca falaram comigo também, mas fazem trabalhos excepcionais. Muito bom. Os demais que somos conhecidos, a irmã Boomer, né, irmã? Só dá com a paz de Deus quando entra aqui no canal, viu? Nós seremos obrigados a criar uma comitiva da reforma e fazer uma visita para a irmã. Michel Oliveira, né? Precisa falar. Todo mundo conhece uma Oliver também. A Sara pegou muito também, a Sara do cabelo comprido, né? Ela era terrível. Também salvou muitas almas. Tá cuidando da vida dela, sofreu muito. Não é porque a pessoa parou de pregar que acabou o ministério, não. Enquanto estiverem vivos, os salvos, o ministério está vivo. Quando você salva uma alma, quando você esclarece uma alma, você ajuda uma alma, aquele benefício, ele é imortal. Por quê? Porque ele carrega na eternidade aquelas pessoas libertas e as que vierem depois, através daqueles libertos. É uma riqueza eternal que nada pode corromper. Nós temos o Bruno de Edrich. Esses dias não está pregando, não sei se vai voltar a pregar. Na verdade, ele não pregava, né? Ele analisava, percebia, né? Muita gente foi salva pelo trabalho dele. Aí ele se declarou ateu. Muitas pessoas não o aceitaram como ser humano. É uma pena. Esse é o baixo padrão cultural da congregação. Mas eu nem faz isso por mal, é porque o padrão é baixo mesmo. Nós somos homens sérios na congregação, estudiosos, para trazer conhecimento, o povo seria mais rico, de qualidade humana. Seria menos bíblico e mais gente, mais ser humano. E o povo bíblico não tinha cultura, não tinha estudo, não tinha nada. Eram aquele povo judaico. Então, o povo judaico, uma colônia judaica, não tem nada a ver com a gente. No Brasil hoje, nos países, no mundo globalizado, nós temos que estudar. Então, ele se declarou ateu, muita gente o abandonou. Mas o trabalho dele é imortal. O trabalho do Bruno de Edrich é imortal. O que ele distribuiu de conhecimento, a gente carrega para sempre. Não tem como você falar, o cara parou, não. Aqui no Ministério da Reforma não tem começo e não tem fim. Se você fizer um trabalho dentro da congregação, mas aquele irmão, o irmão Carlos Reinar, também, no trabalho dele também salvou muita gente aqui na crítica. Agora está lá na congregação, muita gente já xingou ele. Muita gente está com raiva dele porque ele está bem sucedido, está ganhando bem, está investindo na sua família, investindo no seu imóvel, no seu carro, na sua poupança, nos seus filhos. Tem gente que tem raiva e tem ódio dele. Mas ele salvou muitas pessoas no ministério dele de crítica. E quando voltou para a congregação, ele é como uma luz, né? Porque aquela luz que ele tinha como crítico não se apagou. Ele está lá dentro, ele está às vezes até melhor que a gente, muitas coisas. Não adianta ficar com raiva. Não tem como falar, agora não tem mais luz. Tem. A luz é imortal. As trevas morrem. A luz é imortal. A luz nunca morre. Jesus é a luz, Jesus não morre. Conhecimento não morre, trevas morrem. As trevas passam e chega a luz. Quando chega a luz, dissipa as trevas. As trevas não dissipam a luz. Quando você vê alguém voltar para a congregação, nunca julgue, porque aquela luz que ele adquiriu aqui ou ali, ela dissipa as trevas aonde ela chegar. Se ela chegar num lugar de trevas, aquela luz vai dissipar. Só a presença da pessoa, os espíritos já se afugentam, entendeu? Por quê? Porque é uma pessoa que salvou almas. Se você salvar
uma alma do engano pelo seu trabalho, você cumpriu a tua missão. Então nunca levante a língua para falar de um irmão que esteve na crítica e voltou para a congregação, um irmão, uma irmã que saiu da congregação e voltou e fala. Eu critico os anciãos das igrejas dissidentes, mas não critico o povo. Ou se eu criticar, critico o comportamento, o pensamento, mas respeito a fé daqueles e tem uma esperança de ver uma dissidência voltar a ser o que a congregação era. No fundo é isso que eles querem. Aqueles irmãos de ministério estão nas dissidências, estão pregando, mesmo com as igrejas vazias, porque eles têm uma esperança de serem o que os primitivos da congregação foram. Tem muita gente que está criticando o irmão Isaías Francisco Morato. Eu tenho as minhas críticas também. Eu tenho as minhas críticas também. Tem muita coisa que o irmão Isaías faz que eu não apoio, não concordo. Mas aí quando me chama com respeito, valor, quando ele me pede um conselho. O irmão Isaías é assim, sabe? Ele é um ancião, presidente da Igreja Apostólica, né? Da Igreja Francisco Morato, né? Ele me pede a minha opinião, às vezes de uma pregação, de um comportamento, de uma doutrina, de um vídeo. Então eu respeito ele, por que não? O irmão Itamar Coutinho é um ancião, ele não concorda com a maioria das coisas que eu prego, mas ele me respeita pelo trabalho que eu fiz na congregação. Porque não é só a Bíblia, gente, nós temos duas grandes autoridades, eu diria que as duas maiores autoridades bíblicas que passaram pela congregação se chamam Josafá Agra e Jair Ferreira do Amaral. Não importa como o Jair veio primeiro, importa como o Josafá está vivo. Tem que ser honrado porque está vivo. E depois o bom Jair, né? Daqui a pouco aparece o bom Jair, né? Que já foi mais precioso, né? Você me deixou para trás, botou encher, né? Precioso é o seguinte, em primeiro lugar os vivos, né, irmão Jair? Fica aí quietinho, bonzinho, bonitinho, né? Batendo boca com os anjos aí, né? Meus preciosos anjos. Não tem anjo aqui, não. Então, as duas maiores autoridades bíblicas que a congregação já teve, com todos os erros que possa ter cometido, com todos os excessos. Meu filho, sim, o irmão Josafá Agra, se você for ver, é o que mais errou de todos. Por quê? É o que ficou mais tempo se expondo, pagando um alto preço na sua família, de grande perseguição, não por todos. Até que espero já ter ficado no passado. Mas poucos viram o que esse irmão passou quando Deus o levantou para esse ministério de pregar as escrituras dentro da congregação. O Josafá Agra é digno de respeito de todos. Mas o Agra me xingou. É isso mesmo, tem que aguentar. Eu tomei alfineto ele e ele espanca eu espanco reflexões, espanca aqui, e tá tudo bem, a gente se auto-espanca, mas a gente é sincero, sabe por quê? Porque um não tá dependendo do ministério do outro, que não pode ter agressão moral. Às vezes acontece uma coisa assim infeliz, mas a gente passa, sabe por quê? O peso do bem aqui na reforma pesa 1000 e o erro pesa 1. Então o bem sempre está acima. Quando o Josafá falou aquilo, o Josafá errou aqui, ele falou, não tem problema, cara, isso é muito pouco perto das almas que ele salvou no ministério dele. Jesus salvou, não foi Jesus que salvou, cara, quem salvou as almas pelo ministério, a Granita, a Amarelita, que é o João Jair Ferreira do Amaral, os Tilisquentos do irmão Tilisca, os Didrichentos, os reflexionistas, e outros tantos, os ilinistas. Poxa, gente, são milhares de pessoas salvas. Não é salvas da congregação, é salva das trevas, que a pessoa para sair das trevas é uma coisa, sair da congregação é outra. Às vezes a pessoa sai da congregação e continua nas trevas, é pior que quando estava lá. Que é o que eu estava falando do Saddam Hussein. Às vezes é melhor o cara viver um ditador dentro da congregação que segura aqueles instintos maus. Você sai da congregação e se torna muito pior. A congregação ajuda muita gente má a segurar essas coisas do lado mais maldoso. A congregação é uma grade para pessoas boas
E é um presídio para monstros também. E aquela congregação funcionava com todos os erros que tinha. Havia uma boa intenção. Luiz Sanches, Vitório Angri e Miguel Espina. Os 3 grandes papas da congregação. Todos se foram entre os anos 80 e 90. Homens sérios. A igreja andava na linha. O ministério pecava por zelo, essa é a grande verdade. Eu reconheço isso. Hoje a gente tem mais entendimento para criticar. E naquele tempo, se esses anciãos fossem vivos, gente, eu acredito que a congregação seria a congregação que ela já foi. Ela não é mais. A congregação se tornou uma seita aos seus próprios olhos. Eu não vou dizer quais são os pontos, porque eu acho que vocês têm maturidade para vocês dizerem isso aqui. Era assim, ficou assim. Era assim, ficou assim. Era assim, ficou assim. Mas aqui melhorou. Não melhorou. Tudo que a congregação mudou, ela mudou só na aparência. A congregação de hoje é muito mais perigosa do que antes. Porque antes, por mais que a pessoa tinha os erros, a lei brasileira era outra. Que a pessoa, tinha bons valores. Eu fui criado na congregação, tenho bons valores até hoje que eu herdei da minha avó na congregação. Tem coisas que eu não faço, que eu aprendi na congregação. Eu aprendi muita coisa boa na congregação. Eu tenho minha crítica, eu sou combativo, sou o primeiro crítico da congregação. Aí você vai falar, você está se exaltando. Estou me exaltando. Porque eu sei o que eu passei. Então, uma exaltação minha. Então, porque você pregar com mais 2, 3 pregando é uma coisa. Você pregar sem ninguém é outra, meu amigo. Em 2001, você pregar hoje é uma coisa. Você pregar em 2001 é outra, cara. Então, sabe o que é pregar em 2001? Se eu estou vivo aqui, é que eu estou amparado por hostes celestes. Senão eu não estava vivo. Estava doente, estava no manicômio. Porque ninguém foi mais amaldiçoado dentro da congregação do que eu. Porque eu fiquei um bom tempo sozinho. Até o irmão Jair e o irmão Josafá se libertarem dos problemas que estavam atravessando para poder assumir esse ministério a qual foram chamados. As mais autoridades foram os únicos que peitaram o ministério sem mais ninguém, uma voz amiga. Aí começou a vir as pessoas no canal, onde eles comentavam, lá no Oliveira Fórum, mas as pessoas viam com apelidos, eles não, eles viam com nome. E aí passaram grandes perseguições. Então, agora o irmão Josafá está ficando mais velho. Ele era moço, hein? Agora tá jovem, parece. São homens de valor, homens que têm que ser respeitados. Mas ele fez muito, ele fez aquilo, eu não gostei. Sim. E eu sei que ele fez muita coisa aqui que muita gente não gosta. Mas isso não tira, sabe, gente? Eu acho uma questão de maturidade. Tanto de quem bate como de quem apanha. Acho que vai chegar um dia que o irmão Josafá ele vai procurar algumas pessoas e vai se compondo. Eu acho que isso é normal. Isso é uma coisa da pessoa, entendeu? Não adianta você falar que a pessoa está errada. Então, se é que tem, né? Eu não sei, às vezes a pessoa fala uma coisa, eu não sei se foi aquilo também. Não posso tomar partido. Mas eu acho que é importante frisar que as pessoas amadurecem. Se tem uma coisa para amadurecer, vai amadurecer. E nesse meio tempo, fez um excelente trabalho de libertação de milhares de pessoas. Alguns nomes que eu não lembro aqui agora, eu peço perdão. Mas, por certo, alguns virão aqui e citarão o nome de todos os críticos que vocês puderem, para que a gente dê valor e audiência para todos. Tem uns canais que estão começando, vocês coloquem aqui, viu? Quem está começando, e todos nós que estamos aqui,
Vamos lá assinar o canal, apoiar para a pessoa chegar em 1.000 inscritos, começar a ter monetização, para dar uma força para a pessoa, que ela ganhar em um ano, pelo menos comprar um celular, né, trocar uma peça no carro, alguma coisinha, a pessoa merece, ela não está tirando dinheiro de ninguém, entendeu? Essa explicação o Michel Oliveira pode dar para vocês melhor. Com a morte desses três irmãos, nós tivemos uma fase de transição do Jorge Cury, que é o mais poderoso depois desses três. Aí começou a passar para aqueles anciães que eram os fracos na gestão. Espina, o Luiz Sanches e o Vitório Angri, que eram os dois da Penha. Tem outros anciãos poderosíssimos, mas eles eram o braço direito desses três irmãos. Quem foi visitar o Papa foi o Vitório Angri, visitar o Papa. O Mônio Espina expandiu, administrou, construiu. No Luiz Sanches era o irmão respeitado no ministério. O Vitório Angri, para vocês terem uma ideia, ninguém nem chegava perto dele. Nem para brincar, nem para sorrir, ficar saudando no capaz de Deus, assim já. Você já passava capaz de Deus, mas era o sistema, gente. O sistema era assim. Tempo militar, entendeu? Eram homens de respeito. Hoje, meu amigo, o que vocês estão vendo aí, nós não temos homens de respeito ministerial na congregação. Nós não temos homem mão de ferro na congregação. Nós temos, sabe o que, gente? Pessoas corrompidas pelo poder, pelo dinheiro, pela política, pela troca de favor. Você temos aí pessoas na presidência primeiro que não são os mais velhos, né? Nós temos aí alguns mais velhos. Bom Paulo de Jardim Paulista era para estar. Tem muita coisa que vocês não concordam com o Bom Paulo de Jardim Paulista, mas que a congregação cresceu ouvindo ele. É que as leis mudaram e os tempos mudaram. E entrou a internet, entendeu? Não era, a congregação tinha um projeto que não era para entrar na internet, não era para entrar na televisão. É para vocês passarem nesse mundo como peregrinos mesmo. Assim, um povo nômade, entendeu? Mas vocês se contaminaram com o mundo. Eu não estou dizendo que está errado. Não tem como evitar que o povo saia da igreja, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ver notícia. Então, o mundo secular, a globalização do mundo dos anos 80, 90 para cá, o modelo da congregação já não se dá mais, não dá mais certo. O sistema de saudação com a paz de Deus, leve e traz, não, entendeu? Hoje nós estamos na internet, não tem mais sentido. A pessoa pode até fazer, mas você não vê mais isso. É porque o pessoal se sauda na rede social. Não tem mais negócio de Deus preparar um irmão, mas nós temos grupos de moças divorciadas, viúvas, desquitadas da CCB. O cara tem que ser da CCB, sabe? Ele é divorciado, ele perdeu a liberdade, ele apanhou no ministério, mas ele quer um da congregação. Não aprende, sabe? Mas é isso, gente. É a cultura para você CBS, entendeu? E não tem por que eu continuar muito mais tempo falando aqui, gente, porque eu vou falar, a não ser o que eu falo para os mais antigos que me ouvem, mas para a congregação, gente, pregar para quem? Para um povo que não é da congregação. Eu preguei a reforma, gente, para os anciãos da congregação, para o irmão Jorge Cury. A minha gestão foi no ministério do irmão Cury integral. O irmão Nicolau caiu, o Jorge Cury assumiu. Ele assumiu, eu assumi também. Já comecei a bater nele nos primeiros dias de ministério. Bater no bom sentido. O Jorge Cury nunca pegou uma palavra contra eu. Pelo contrário, ele ainda mudou os tópicos de doutrina. Exemplo, 2007. Deus não fala na boca do homem. O Jorge Cury reconheceu isso. Ah, tinha problema, era isso, era bravo e tal. Mas fez coisas erradas, fez. Mas quem não fez? Fiquei escandalizado com o ancião fez isso. Mas vocês que estão escandalizados também fizeram um monte de coisa errada. É que o ancião está exposto. Tem muita gente que está escandalizado com o ancião, mas é pior que o ancião. Eu sou um. Eu critico o ancião, mas eu sou pior que ele. Eu tenho muito mais erro que o ancião. Não estou pregando aqui porque eu sou santo. Eu vou ser sincero. Quando eu fiz as minhas lives, fui tomando meu cachimbo, fui tomando minha pinguinha, tomando meu vinho, tomando minha cerveja, entendeu? Nunca botei terninho para fazer live aqui. Valor na reforma não é ser santo, é ser sincero. Com o Jorge Cury,
tentou segurar com punhos de ferro a congregação. Mas já tinha outros anciãos mais fracos perto dele, sabe? Os próprios anciãos que sucederam ele já foram mais anciãos bons, de relevância, o irmão Santinho, o irmão Basílio Gitte. Mas já irmãos já estavam cansados, não era o braço direito dos 3 papas, entendeu? Aí que a congregação errou, foi na transição, que tinha anciãos para ficar no lugar dos cardeais. Mas a política entrou, já tinha política, né? A congregação é uma igreja de famílias. Hoje a gente chama de nepotismo, mas na época era chamado de famílias. Deus, né, teoricamente, levantava famílias, entendeu? Isso era a família. Depois que a igreja cresce, tem que mudar a estrutura. Dá oportunidade para todos, mas aquele sistema rígido deixava todo mundo feliz e as pessoas seguindo felizes na sua ignorância. Aí entrou a reforma também, né? Tinha muita gente de ignorância, já perdeu a graça. Agora eles mudaram a doutrina, falou que a salvação não está só na CCB, acabou. Porque o gancho mesmo da CCB é a salvação só na CCB, gente. Se você tira esse marco antigo da CCB, mesmo que seja falso, você cai. Entendeu? Você cai. É falso? É, mas era o quê? Eram pilares falsos que sustentavam essa organização. E se você, que tem gente que fuma até os 80 anos, o médico fala, se você continuar fumando, você vai morrer. Se o cara para de fumar, ele morre. Tem gente que se parar de fumar morre. Aí entrou o pior ancião que a congregação já teve, que foi o Cláudio Marsola, né, irmão? O irmão foi o pior ancião que a congregação já teve, viu, irmão? O irmão tentou ser, e de fato conseguiu ser o braço direito não no ministério, porque seu irmão, viu, irmão, Marcelo, senta aí, viu, quietinho, seus filhos são bem sérios, gostei do jeito deles. Sua família, suas filhas, são mulheres trabalhadoras, né? Trabalham de dia e de noite nas suas lojas, são pessoas trabalhadeiras, sua família é grande. Mas aqui no ministério, o irmão é passivo de repreensão. O irmão subiu para ancião presidente, não é? Porque o irmão é um ancião poderoso. O irmão era político e diplomata. O irmão era como um modelo para o Jorge Cury. Como o Jorge Cury queria fazer uma coisa até errada, o irmão ia lá e fazia. Aí ele mostrava o que o irmão fazia para os outros. Então, e aí o irmão recebia ele na tua casa aí, em Araraquara, né? Junto com a irmã Marlene, lembra? Uma cara serva de Deus, vendo? Atendia culto, pregava na sua frente, na frente do Jorge Cury. Você não falava nada, né? Quando o Jorge Cury perdoava alguém da família dele, os amigos, você perdoava. Agora que você virou ancião, agora você caiu na forca que você armou, né? Aí você falou que o ministério não perdoa. Foi bem arrogante, o ministério foi bastante barbaridade. Você destruiu a congregação. Se a congregação tivesse como o Miguel Espina vivo na pandemia, a congregação estava com o dobro de pessoas, pelo comportamento, com todos os anos que o Miguel Espina tinha. Porque ainda dos 3, o Miguel Espina era mais forte. Ele não pediria dinheiro. Ele não iria para a televisão. Ele ia esperar. A gente fica com pouca gente. A gente não constrói mais nada. A gente tem que tá bom. Espera Jesus voltar. Porque essa era a fé dele. O Miguel Espina é um homem sério. Não é que nem você. Você foi um banana no ministério, entendeu? É tudo eclesiástico aqui, viu? Não precisa correr na polícia lá. Não vai adiantar nada. Eu vou chegar no delegado, no juiz e falar: estou sendo assim, uma questão eclesiástica. Que eu já te falei. Eu conheço a tua família. Já conversei com pessoas da tua família que você não sabe. Viu? Contou muita coisa. Contou do seu passado, você trabalhava numa loja, lembra? Loja você trabalhava, você vendia, fazia panelada nas ruas, ganhou muito dinheiro, né? De porta em porta, panelas e outras coisas. Deus abençoou muito, você comprou uma casa num condomínio, Deus foi abençoando, aí você foi para o ministério, Deus abençoou muito mais.
Conheço porque, assim, toda família de ancião tem um que gosta da reforma, sabe? Bom que os anciões saibam disso. Então o irmão foi muito fraco, se deixou levar por acordos, por amigos, entendeu? E você, na sua gestão, você destruiu a congregação. A reputação da congregação na tua mão foi na lama. Você falou barbaridades lá, entendeu? Que se o Jorge Cury estivesse vivo, e eu não sei como é que é a doutrina de vocês, um fala uma coisa, outro fala outra. Uns falam que a pessoa já estava, no velório da minha avó, falou que minha avó já estava assistindo o velório dela, né? Vocês falam uma coisa, depois falam outra, falam uma coisa, depois falam outra. Uns falam uma coisa, outros falam outra. Se o irmão Jorge Cury estiver vivo, ele deve estar chorando lá no céu, de vergonha. Os anjos tudo olhou pra cara dele, né? É Cury, né? Por que você não botou um outro Cury? Bonito, hein, Cury? É esse presidente da CCB que você colocou, né? Levantou todos os filhos para o ancião, né? Mas de raiva, de juramento de vingança, eles derrubaram o filho de um ancião, hein? Que as pessoas pensam que é por causa de coisas externas. Aí o próprio ancião cortado defende a doutrina, né? Para não perder bastante de voltar. É todo um jogo político. Que as pessoas negam e vão na polícia, na justiça, e negam, mas a gente sabe que não é verdade. As pessoas querem manter uma reputação que não existe mais. Não tem mais Josué Miranda, Armando Lemos, não tem nada. Acabou. Você destruiu a congregação, viu, Cláudio Marçol? Você destruiu a congregação. Você é uma pessoa que não deveria ficar na liderança, você entendeu? Você criou racha entre os mais velhos do Paraná. A gente olha assim, parece que está tudo unido, é tudo rachado. As relações, você trouxe anciões mais novos só porque tem curso do Vaticano. Você fechou negócios com empresas de irmãos que não era para fechar, autorizou construção, igreja que não precisava, como a de Campinas, só porque o cara é teu amigo, entendeu? Olha, Marcelo, você... Ó, cara, eu vou ser bem sincero com você, cara. E espero que a doutrina de você seja falsa. Porque se a doutrina de vocês for verdadeira, você tá perdido, cara. Sabe como é que você vai passar pelos anciãos? Os anciãos tudo lá na porta, né? Você sabe, a congregação diz que os anciãos ficam, o povo entra, né? E quando entrar todo mundo, eles vão ficar lá fora. E você fica lá fora, esperando o povo passar. O povo é assim, né? É tudo número, né? É tudo número, não importa. Ah, esse que é multidão muito grande. Que multidão? Ah, milhões. Mas quem é essa pessoa? Uma por uma? Não, é multidão. É número, né? O povo é número. Até para entrar no céu é número, é multidão. Tá lá, meu, você vai ter que falar com toda aqueles anciãos tudo certinho. E eu não sei, cara. Se vocês vão todos pro céu e vão ficar brigando eternamente no céu, ou ficar brigando eternamente no inferno, sabe? Porque você destruiu a congregação. Você não podia fazer o que você fez, né? E o que é que você fez? O povo vai dizer que você vai cair no tribunal do povo. Se o povo não comentar nada, eu encerro o canal. Acabou. Não tem mais o que falar aqui, sabe? Encerro o canal? Não, vou deixar o canal aqui. Até que no esquecimento. Não tem problema, já fiz o meu trabalho. Os filhos daqueles que me ouviram estão libertos. Você não foi íntegro de chamar os críticos. Você se levantou com os críticos na televisão, cara. Deu corda pro Paulinho que o nosso CCB sem reforma. Você confiou nele, cara. Ó, que desgraça que ele tá fazendo. Assim, falsa profecia pra todo lado. Deixar um cara daquele representar a conexão, já fizeram site, fizesse um canal. Posição conversar com o povo, né? É que vocês estavam com medo, né? De liberar o chat, mas só ia tomar porrada, né? Um povo amordaçado 100 anos. Mas a igreja ia, isso que eu quero dizer, sabe? A igreja ia. Então, hoje está errado, mas na época as leis ajudavam muito, sabe? Então, você vai partir com esse peso nas tuas costas. Você poderia ter esse segurança, porque você conheceu o Cury. O Cury fez muita coisa errada, entendeu? Mas o Cury era o braço direito desses 3 papas. E você teve a oportunidade de conhecer esses 3 irmãos.
Você já não. Você é o que há de pior no rosto desses anciãos aí. É o ancião político, gosta de dar risadinha, toda hora você está dando risada nos lugares que você aparece. Eu sei, eu entendo você está querendo ser agradável, mas o ancião da congregação, cara, não pode dar risada. Você não sabe disso? Você não ouviu o Cury falar? O Miguel Espina nunca deu risada em público, é só pra família, cara. Não tem que dar risada, cara, andar com segurança armado do lado, cara. O irmão da Penha, o irmão Tiãozinho da Penha, estava tendo um culto no Brás, não tinha segurança. O cara, o irmão deu umas facadas ali lá no púlpito do Brás, no final do batismo. Tomou umas facadas, foi pro hospital, cara. Se tiver que morrer, ia morrer, pela fé. Que uma vez foi dado aos santos. Você botou segurança, falou um monte de merda na televisão, sabe? Você permitiu culto de velório na televisão, cara, de ancião. Você era muito chato, cara. É um saco aguentar você nas pregações, você não tinha dom nenhum. Então, esses anos são mais antigos. Agora, o irmão Vitório, o irmão Luiz Sanches, o irmão Miguel Espina, eles tinham palavra para pregar. Tem uma pregação do irmão Vitório aí, de José no Egito, até hoje pela internet. Hein? O Luiz Sanches, ele não aparece muito, tem muita gente que nem sabe quem foi o Luiz Sanches, mas ele era uma coluna na congregação, uma coluna, onde o irmão Vitório e o irmão Miguel Espina poderiam viajar pelo mundo, que a congregação estava estruturada. Uma palavra do irmão Luiz Sanches, ninguém levantava, mas nem tossia numa reunião de ministério como o irmão Luiz Sanches. Não tinha brincadeirinha, sabe? Trocar cartãozinho, uma empresa vende isso, uma empresa vende aquilo. Não tinha segurança. E vários irmãos foram assassinados até na vida, não tinha segurança, cara. O pessoal era assim, um pouquinho de fanatismo, mas eles levavam a sério a fé, sabe? Você destruiu a congregação. Ele não quer estar na tua pele. A congregação, ela está tão fraca que ela precisa de 7 presidentes no conselho. E nem serve para nada. Tudo fraquinho. São irmãos que sorriam para todo lado, estão sempre sorrindo, sabe? Uma congregação tem que ser um homem grave. Tem que ser punho de ferro, entendeu? Senão a congregação cai, cara. A congregação não caminha, cara. Só com punho de ferro. Ah, então Deus libertou. Não, Deus nos libertou, cara. Deus nos libertou porque não tinha ninguém preso, ninguém só gostava daquilo. A gente gostava. O que aconteceu é o seguinte, cara. A congregação é um sonho que se esvaiu. A congregação não existe mais. Esse povo que está chegando na congregação é todo fanático. A congregação está assim. Todo mundo fala doutrina diferente. As mulheres estão cantando na internet. Vocês tiraram do coral da igreja? Elas estão cantando aqui na internet. Só que estão cantando o quê? Para os sectários, né? Vocês não queriam, né? As dissidências estão cuidando de vocês. Estão com o púlpito igual a vocês. Ah, mas não é a obra original. Meu amigo, vocês não são a obra original. O que dirá as dissidências? Dissidência é lugar de gritaria, cara. É só gritaria, cara. Viu, irmão, o ancião do Francisco Morato, viu? Muita gritaria nos seus cultos, viu? Não tem condição. Eu quero às vezes assistir um culto seu, mas não dá pra você gritar muito, viu, Isaías? Eu gosto de você, você é humilde. Não dá pra você implantar nas tuas igrejas, dar uma ordem pros anciãos. Não grita. Você tem uns pregadores bons aí no teu ministério. Aproveita esse gancho, cara. Não quero fazer que nem o irmão Samuel Trevisan também. Sabe, irmão Samuel? O irmão é uma estrela. O irmão parece um R. Soares, poxa. Eu não vejo nenhum ancião brilhar. Aí parece que a igreja é do irmão. O irmão parece que fez. O irmão parece que fez igreja por irmão. Essa igreja parece um palco por irmão. Ah, não é isso? Eu acho que é assim. Ele nunca me chamou. Você nunca me honrou, cara. Vocês começaram a igreja lá com o pessoal da Armênia. Quem fundou a Armênia fui eu, cara. Eu tive a ideia da minha casa, com o irmão Osni, vocês colocaram de ancião. O irmão Osni, ele tinha um respeito comigo. O irmão Osni nunca falou na minha frente uma palavra. Eu tinha um respeito, um carinho com ele. Eu tratava o irmão Osni, que é ancião hoje, como eu trato o Michael. Amizade, com respeito, ninguém é mais do que ninguém aqui não, cara. A gente brinca de ancião mais velho, é uma brincadeira gostosa, cara.
sabe? Você não pegou o gancho certo. Aqueles anciãos daquela congregação apostólica do Paraná, que tinham 2 anciãos lá, eles me chamaram para ser ancião. Sabe por que eu não fui? Porque eu usava barba, que eu estava morando em Bauru. O irmão não quer vir ser servo de Deus aqui? É claro, irmão, vou com o maior prazer. Só tem um probleminha, viu, irmão? Irmão, reparando que a gente aqui não usa barba. Plantar coquinho, vai, faz favor. Eu não vou tirar minha barba para ser ancião, cara. O irmão Paulinho Jardim Paulista também falou, tira esse site lá em 2001, 2002, tira o site do ar, vai para uma cidade, levanta com a palavra. Se você falar alguma coisa, eu vou levantar seu cooperador. Pode ir, só me tira esse site do ar. Tá aí agora. Ele mesmo é um crítico da congregação, virou reformista. Né, Paulinho? Você precisa falar aí que você conversou comigo. Você falou para mim em 2002, 2003, eu tinha sabedoria de apóstolo. Graças, né? Deus me livre, não quero ter sabedoria de apóstolo. E eu não era advogado, não era nada, cara. Você falou que eu tinha sabedoria, que as minhas pregações eram verdadeiras, só que tinha que esperar os mais velhos morreu, cara. E aí, você é o mais velho. Você está pregando contra a congregação, cara? Palhaçada é essa, gente? O presidente da congregação hoje tinha que ser o Paulinho. Ah, mas ele é herético. Mas essa congregação chegou onde chegou com os hereges, mas irmãos antigos. Para ver se o Paulinho achasse uma. Mas você também, né, Paulinho? Você levantou seu genro para diácono lá na Inglaterra, aqueles lá. Pô, que palhaçada é essa aí? Eu gosto de você, porque você mandou meu pai tocar mesmo cortado. Eu vi a cena, sabe? Então, eu tenho esse carinho, essa gratidão por você. Você também não cortou minha liberdade. Pode não estar me xingando aí, mas eu sei com liberdade da congregação. Liberdade para pregar, você já pensou? Porque eu era amigo dos anciãos, né? Eu saía com o ministério, né? E o povo tá me xingando que eu caí no pecado. Não tem pecado nenhum, sou amigo da mãe dos meus filhos até hoje. Eu fui atrás de vocês, claro. Que vergonha, cara, uma vergonha, a congregação é uma vergonha. 7 bonecos que não prestam para nada, vocês não prestam para nada aí. Vocês 7 anciãos da congregação, vocês não prestam para nada, vocês não servem de nada. Só essas leiturinhas bobas que vocês fazem, essas coisas, vocês estão impressionando. Hoje no chat GPT a gente aprende muito mais do que eu vi vocês só falam bobagem. Coisa que não serve de nada, essa sopinha de farelo que vocês vão pra gente. Não tem homem nessa igreja, não? Não tem um homem para falar na cara de vocês, embora que eu sou homem. Eu sou o único que há 25 anos fala na cara de vocês. Quem são vocês? Vocês são arrogantes, vocês são soberbos, vocês são mesquinhos. Vocês são mesquinhos. Vocês querem as coisas de Deus só para vocês. Só vocês querem aparecer. Não é que as pessoas querem aparecer, assim como vocês, mas as pessoas também querem mostrar o seu valor, querem mostrar o seu dom. Porque muitos desejam ministério, sim, senhor. Ah, mentira, quem fala isso é porque quer ter mesmo. É sem vergonha. Excelente obra deseja. Como é que é isso? Excelente obra deseja fica todo mundo contra a pessoa. Mudar essa doutrina, mudasse com caráter. Vocês são os anciãos do conselho? Vocês são 7 frouxos. Começar pelo presidente, que é o meu salvador. Vocês são frouxos, viu? Mas nem tua filha ficou na congregação. Nem teu genro. Se o ancião, presidente da congregação, o genro, diz que conheceu Jesus para receber, me parece, com todo devido respeito, a excelentíssima senhora, esposa desse ancião que era genro do meu salvador. Eu não sei se foi ela ou se foi ele, foi conhecer Jesus fora da congregação. Mas o irmão não está em condições de ficar no ministério, o irmão precisa renunciar, viu, irmão Salvador? Com todo respeito, eu conheci o irmão quando o irmão tinha a minha idade, quando o irmão pregava a minha idade, eu tremia as pernas, irmão. O irmão tem que pregar daquele mesmo jeito. Ah, mas eu estou idoso. Mas não é o Espírito Santo que toma. O irmão pode ser idoso, o irmão pode ter 200 anos de idade. O Espírito Santo toma, a pessoa tem que... E nem você começava a falar, e aí, se dava aquela levantada assim, as pernas da gente tremiam no culto. Eu, quando vi o irmão Salvador pregar, gente, na água rasa, minhas pernas tremiam. Eu ficava meio assim, sem ar, assim, sabe? Era uma coisa assim do outro mundo, uma coisa... Eu diria para você, gente, o irmão Salvador, na água rasa, há 30 anos atrás, quando tinha um outro ancião, estavam vivos, eu diria para vocês, irmão, que esse irmão, o irmão Cláudio Codonha sempre foi um irmão de ganhar no grito e na certeza. Gritar na congregação, gente, se o cara for bonito,
tiver aquela cara, o Cláudio Codonha, ele tem uma cara de ancião, ele tem um jeito de ancião, né? Ele é querido pela mocidade. Na época ele era mais moço. O irmão Cláudio Codonha sempre foi um irmão querido, mas ele ganhava um grito. Você dava um grito, batia a palma assim. Os mais bestinhas aí, cooperador de jovens, cooperadores, são boneco aí, também batem e arrancam a glória. Quando quer arrancar a glória, na conversa tem que gritar. O irmão Salvador não era homem de grito. Eu diria para vocês que o irmão Salvador, de dom excelente mesmo na congregação, foram pouquíssimos irmãos. Dom excelente, pouquinho. Foi o irmão Paulo de Jardim Paulista, o irmão Toninho do Jardim Miriam, o irmão Toninho do Jardim Miriam. Tinha um outro ancião falecido na Água Rasa também, que ele é um homem de poucas palavras. Ele falava, só ele conversava e falava, a igreja estremecia, entendeu? Mas não chegava a berrar. Agora, dons excelentes, eu posso dizer para vocês, um Salvador, nos anos 80 e 90, eu diria que eu não chegava perto de um dom sobrenatural. Eu vi, ele não gritava. Ele falando devagar, começava a falar, ia falando. Eu não sei o que acontecia, gente. Esse dom de palavras as pessoas podem ter. Aqui não era só um dom de palavras, era uma coisa excelente. Eu reconheço. Ele começava a falar, ia falando. Mas ele não parava de falar. E as palavras iam vindo na boca dele. E ele ia falando. Chegava uma hora, em determinado momento, não poderia ser ele falando ali. E baixo. Esse era o problema. E aí, cara, tinha um movimento corporal que me parecia que não era ele que estava, sabe? Cara, eu cheguei a passar assim, cara, não digo passar mal, mas assim, de ficar assim, fora de mim, cara. O irmão Salvador, não esse irmão Salvador agora, hein? Aquele dom que ele tinha, um dom excelente, cara. Se o irmão Salvador pregasse, eu já ia com 2 letras na igreja. Gente, eu nem instrumento levava na Água Rasa, eu não queria tocar. Eu queria ver, eu sentava ali com os irmãos mais velhos, assim, que eu gostava. Eu queria ver, eu queria prestar atenção, como é que era, assim, sabe? Ele era um homem mais magro, bonito, bem arrumado, um semblante de um homem de Deus, mesmo. Puxa vida. Mas quando ele pregava, gente, era algo sobrenatural, sem gritar. O irmão Paulinho tinha um dom excelente, mas o irmão Paulinho gritava. O irmão Salvador não gritava. Mas ele arrebentava com a igreja. A igreja caía, olha, só faltava ele cair no chão. Não tinha como resistir àquilo. Eu pude presenciar, gente, os anciãos mais sanguinários da congregação, na acepção eclesiástica da palavra. Não estou atribuindo crime a ninguém, né, naquele contexto eclesiástico, episcopal, de caráter público. Não estou revelando informações sigilosas. Não estou atingindo a moral de ninguém. Mas se teve alguém na congregação que teve um dom excelente, foi o irmão Salvador. Irmão Salvador, o irmão precisa renunciar ao ministério. Sabe por quê, irmão? A gente precisa ter aquela lembrança do irmão. Eu gostaria de olhar para o irmão como um irmão de banco. O irmão não é presidente de ação. Sabe por quê? Porque o irmão não tem bala na agulha. O irmão não é ruim o suficiente. O irmão não é ruim. Para ser presidente de ação, irmão, o cara tem que carregar muita coisa nas costas, irmão. O irmão é diplomático, e o irmão tá pegando muita sujeira desse pasto, não tem muito espírito tá? Espírito de porco, irmão, rodeando o irmão. Tem muita gente falsa perto do irmão. O irmão já teve um infarto. A idade do irmão é para o irmão cultivar teus netos, tua família é maravilhosa. É para você, vai ouvir a palavra lá do teu genro, na presbiteriana. Dá um valor para ele é marido da tua filha. Fica do lado dele, não fica do lado desses caras que estão no seu lado, são todos falsos. Todas as anciãs são tudo falsos. Você não pode confiar neles. Vai ouvir a igreja, vai ouvir teu genro pregar.
Fica do lado dele, cara. Ao invés de uma reunião de ministério no Brás, tá cheio de cobra em volta de você. E essas cobras vão assumir a presidência quando eles matarem você. As pessoas vão falar que Deus recolheu você, mano. Você vai antes da hora se você não sair daí. É muita maldade, cara. E só tem sepulcro aí. Os anciãos da congregação que te ordenaram lá nos anos 80, eles estão já descendo a sepultura. A gente não sabe onde eles estão, entendeu? Eles não estão mais aí. O espírito deles não está mais aí. Deus não está mais na congregação. O Espírito Santo não está na congregação. A congregação se tornou uma seita. Não pegue essa bomba do Marcelo. Deixa essa sujeira no ministério do Marcelo, cara. Essa podridão é dele, não é tua. Não pega peixe podre da mão dos outros, cara. Se fecha na tua família, cara. Você, eu diria que é um dos últimos verdadeiros crentes da congregação. Só que você tá pegando uma bomba, cara. Teve ancião no seu lugar que ofereceram para ele antes de você, não aceitou. A gente sabe disso. Tem ancião que não aceitou estar no teu lugar. Esse povo não é o povo da congregação. Esse povo é um povo. Eles estão se divertindo nos TikTok. O pessoal tá fazendo tocata na internet, na maior cara de pau. Cooperador de jovens fazendo profecia. Até o irmão, até o Morquimedes, que sempre foi um homem, né, de honra, grande homem, era um monte de grande homem, mas no ministério tá falando coisa que não era para falar. Sabe o que vocês estão precisando? Vocês estão precisando de uma reunião de ancião comigo aí, com vocês. Na saída da reunião, você tem que deixar uma caixa bem grande assim. Vai ter um monte de ancião que vai jogar carteirinha ali. Eu falei, não, chega, não quero mais isso não. Eles estão precisando. Mas não adianta. Se a gente corrigir o ministério, o povo, sabe, esse povo não é o povo que você batizou, entendeu, Salvador? Respeitável, não, Salvador. Termina seus dias com a tua filha. Eu tenho uma filha. Ah, minha filha foi para a igreja presbiteriana, vai com ela. Fica com o teu genro. Fica com os teus netos. Não fica com esse povo. Esse povo não merece o cálice da repreensão que receberam há 25 anos. E eu também estou zarpando, cara. Eu não vou ficar aqui pregando reforma para um povo que não é mais a CCB. Carregue isso no teu coração. É o conselho que eu tenho para te dar. Fique lá da tua família. Tua família te ama de verdade, cara. Verdadeiro amor. Teu genro te ama. Sabe quem era para ser seu braço direito aí? É teu genro mesmo. Ah, nepotismo, é nepotismo. Que fosse. Que fica feio para você. Você fica repreensível. Isso, um parente seu, cara, vai conhecer Jesus fora da CCB e você não foi capaz de mostrar Jesus sendo presidente do céu, não tem condições, cara. Não digo que seja verdadeiro isso, porque eu te conheci quando você era ancião. Você não é mais ancião, você já foi ancião. Você devia ter entregado o ministério no ano 2000, entendeu? Quando derrubaram o irmão José Nicolau, você devia imediatamente pedir a renúncia. Você sabe que foi pago, né? Foram na polícia e confessaram que foi pago. Você sabe disso, você ficou no ministério, você perdeu o dom. Aí você ficou isso aí que você é, um administrador. Os demais anciãos, eu não vou dirigir a palavra, porque são tudo bola murcha, não serve para nada na CCB. Eu tenho empresário, barrigudo, de chope, metido a besta, fala grosso, grita, mas não tem autoridade para conversar nem comigo, que sou anticristo, né? Vocês me chamaram de anticristo? Oxalá, né? Se tivessem me ouvido em 2001. A vergonha seria menor. O povo não precisa mais ouvir a pregação da reforma, porque o povo que tinha que ouvir já ouviu. E os últimos estão morrendo. Eu não vou pregar reforma para quem está feliz nesse tipo de CCB. O que me resta agora é ficar com meus filhos, que me amam. Eu trato tão bem meus filhos.
Se eu tivesse dinheiro maior, eu já cheguei a pensar em montar em São Paulo um local de pregação. É que nem um Arlen, ancião Arlen da comunidade, da congregação cristã Época da Graça, lá em Anhangamelo, do lado daquela churrascaria nativa. Eu aprendi muito com ele. Ele tinha um ministério dele. Eu não sei se ele abriu filial, mas é isso que eu não quero, sabe? Eu quero ter é que nem eu faço aqui, um lugar para me pregar, pra gente tocar hino, o povo gosta, a gente dá umas abordoadas assim, mas eu fico pensando, ai meu Deus, aquilo vai virar uma igreja, então. Se a gente monta grupo de amigos, também tem muita gente falsa, muita traição também. Eu também sou falso, muitas vezes eu já fui muito falso também, já menti bastante também, já caí bastante. Tenho consciência, consigo ser homem suficiente para assumir. Mas a sinceridade levanta a gente do chão, sabe, gentalha? Eu não vejo mais sentido pregar liberdade para um povo que já... Isso daí não é questão de ser liberto, entendeu? O povo da CCB é outro, cara. Não tem mais o que pregar para vocês. Porque o povo para quem eu pregava ou morreu, ou saiu da congregação, ou tem alguns zumbis aí passando para lá, para cá. Então assim... É um vexame. Ficamos confundidos e envergonhados. Os irmãos que estão na congregação estão envergonhados. Né, irmão, você que é mais antigo na congregação. Você está confundido e envergonhado, né? Você que tem mais de 50 anos de caminho. Que vergonha, né? Ter que se ajoelhar diante de uma televisão porque teria os caprichos do Marsola, né? Ficar de joelhos diante da televisão, tocando um hino, de terno e gravata. E a família dos ímpios que não iam congregar, os porcos, né, os cachorros que voltou pro vômito, olhando da cozinha, o que é aquilo? Porque vocês não pensaram no vexame que vocês causaram nas casas com os parados. O quê? Fazendo culto de joelho para televisão? Não, mas eu fui cortada da igreja porque eu tinha televisão. Como assim, culto da televisão? O Marcelo, você não sabe a merda que você fez. Isso é uma vergonha. Sujou. Depois de você, nem a igreja presbiteriana aceita mais. O que eu discordo, viu, gente? Vocês da presbiteriana tinham um pouco mais de misericórdia. Ainda mais vocês que tem bastante maçom no ministério, são pessoas honradas. Vocês já viram, né? Que eu falei, fiz o seriado maçom, vocês não acreditaram em mim. Não preciso falar nada, né? Vocês viram aí que andou acontecendo aí sobre a maçonaria, né? São homens honrados, né? Agora vocês acreditam, né? Vocês não vão acreditar em coisas que eu falei, vocês não acreditaram. Porque isso se tornou uma empresa. Um parque. Um palanque. O ministério deixou o povo subir do púlpito. Banalizou o ministério. O ministério não é mais respeitado. Porque o ministério é reflexo do povo. O povo não respeita o ministério. Não adianta gritar, viu? Não adianta mandar para o inferno, ameaçar de morte. Esse povo nem quer saber. O povo está na congregação para mostrar os templos. O povo gosta de mostrar a orquestra no YouTube. Templos magníficos. Foto com o ancião. Ninguém quer tirar foto com as irmãs. Vocês continuam podres. Vocês, dessa nova geração, vocês são pior que a outra raça de que nós tivemos lá atrás. Mas pelo menos a gente tem a sensação de estar num lugar sério. Hoje o ancião fala uma coisa, de noite, meia-noite, o Michel já está lá dando um tapa na cara dele. E não tem como contestar. Ele está falando a verdade, ele e a esposa dele. Vocês pregam às 8, sei lá, 8 horas, 8 e meia. 11 da noite está todo mundo sangrando vocês para todo lado. Eles não são homens respeitados. Vocês falam que Deus vai matar o crítico.
Esses dias aí falou que um gangangan aí falou que Deus ia matar os cristos, aquela boca. O pessoal deu risada, o pessoal grava vocês. O pessoal entra com televisão, filma vocês com câmera. Vocês não têm mais controle sobre o povo. As coletas caíram. Vocês tiraram o direito do povo de decidir para onde vai a coleta. Vocês falaram que tem salvação da igreja. Mas não é verdade? Agora a gente está falando a verdade, você está contra? Não, estou dizendo para vocês que luz não tem comunhão com as trevas. Não tem como, gente, a verdade consertar uma igreja fundada na mentira. Porque da verdade não procede nenhuma mentira. Está na Bíblia, não tá? Da mentira não procede a verdade, e da verdade não procede a mentira. Não existe vinho novo em pano velho. Vocês vão ter que vender esses templos, fazer dinheiro, botar umas pessoas sérias, advogados, contadores, levar para o Ministério Público, fazer um caixa, pegar todo esse dinheiro que vocês acham que vocês vão doar para os outros e pegar um promotor de justiça federal, um procurador da República, para não deixar vocês botar a mão no dinheiro, que vocês são danados, vocês veem dinheiro, vocês ficam loucos, começam a babar, quer dinheiro de todo jeito. Pegar esse monturo de dinheiro, distribuir verdadeiramente para a construção de casas, não hospital, o hospital tem bastante, casas, hospital, mas com um dinheiro monitorado não por vocês não são de confiança. Distribuir o dinheiro. Distribuir dinheiro para os pobres, doar tudo para os pobres, vocês pegar o terno vestido de vocês, tacar fogo, pegar a Bíblia que vocês arrotaram sabedoria, que a Bíblia não é de vocês, devolver para a Igreja Católica de graça. Estamos devolvendo o livro de vocês, a gente pegou o livro de vocês, que Deus revelou a palavra, que é a Bíblia é a palavra, então Deus revelou para vocês lá no tempo de Constantino, há 1500 anos atrás, e a gente falou que Deus revelou para a gente. Não, se a Bíblia é a palavra de Deus, quem tem a palavra de Deus é os católicos, os padres, porque eles que receberam a Bíblia, não foi a congregação. Quando a congregação nasceu, já tinha a Bíblia há mais de 1500 anos. Então, a palavra, já que a Bíblia é a palavra foi revelada para os padres. Vamos todos voltar, uns voltam para a Igreja Católica, que tanto vocês amaldiçoaram, vão olhar para as estátuas não podem fazer mal contra vocês, senão a gente hoje idolatra o ancião, né? O ancião desce do púlpito, acaba com a tua vida, entendeu? A estátua não, ela fica quietinha ali. É menos perigoso, cara. É melhor você olhar para uma estátua que olhar para um ancião, cara. Porque se você não for com a tua cara, você tá fudido. Com perdão da expressão. E outros voltam para a igreja presbiteriana, de rabo no meio das pernas, entendeu? Estamos voltando da onde nunca deveríamos ter saído. Acabou, o sonho acabou. As famílias dos fundadores, tem um aí que também é bem bravo, né? Bem bravo. Da família Angari, Sanches, eu sei que tem um que tá por aí. Espina tem um ou outro, olha lá. Outro Espina poderoso dos Estados Unidos renunciou. Quando eu comecei a pregar, já renunciou também. Os trens, o bairro do Brás, ele está tão possuído, não os moradores, mas tão espírito, uma casta de demônio naquele Brás ali, que nem o bairro consegue crescer. O bairro tá velho, cara, o bairro não vai. É um dos bairros mais elegantes que tinha em São Paulo. O trem parava ali, todos os lugares paravam no Brás. O Brás era o centro. Até hoje tem as lojas, as igrejas antigas, né? Do Davi Miranda era lá. O de Macedo começou na Celso Garcia. As igrejas começaram tudo ali no Brás, gente. Que é o que Brás era o lugar. Mas os espíritos lá são tão malignos que levantou os maiores falsos profetas que teve no Brasil. É tanto maligno, tanta matança de alma, tanta destruição de reputações, tanto Satanás, tanto sabe? Tanto espírito maligno, cara, que nem o povo aguentou. Pegou, não, agora o centro vai ser lá na Praça da Sé. Quando vocês começaram a cantar de galo aí no Brás, não tinha metrô. E vocês queriam que o centro do metrô terminasse no Brás. E terminou na frente da Igreja Católica, né? Tanto vocês copiaram, vocês ficavam, né, olhando aqui do Brás. Eu fiz um seriado, não sei se vocês já assistiram, do Brás. Os anciãos olhavam assim, aquela... Pode ver, vai no templo da Igreja Católica. Não vai acontecer nada não, não tem bicho papão não. Você quando entrar na Igreja Católica, ou olhar por cima, ou olhar por dentro, você vai se sentir no Brás.
foi inveja, foi nos mesmos anos que foi fundado. Aí o metrô, ao invés do São Paulo migrar tudo pro Brás, que até hoje tem muita linha que sai do Brás, pode ver. O Brás, gente, era o centro. As pessoas desciam do Brás, estação do Brás, de escada, não tinha estação Bresser. O Brás era aqui, a congregação do Brás era aqui é a estação Brás e aqui é a Bresser. Não tinha Bresser, o pessoal descia na estação Brás e descia e atravessava o trilho, ou atravessava, não sei se era uma ruinha lá, e vinham andando até o Brás cantando na rua, que era os crentes de glória. Hoje o pessoal para na Bresser, cara, e vem chorando pro culto. Tem que ouvir mais uma vez que a coleta faz parte da salvação. E quem tem dinheiro, né, quem não tem dinheiro não tem Cristo, alguma coisa está errada na vida espiritual. Tem que ouvir isso. Uma igreja que foi construída pelos pobres e pela sacanagem de muitos ricos, que venderam suas almas para ter ministério a troco de grandes benefícios ministeriais, financeiros e empreendedores para a igreja. Eu não tenho mais nada para pregar. Tudo. O que eu vou fazer agora? Vou fazer um compilado de todas as minhas pregações. Um filho de um ancião salvou meus 1.500 vídeos dos canais que foram derrubados. Eu tenho um sistema que eu estou desenvolvendo para salvar os ensinamentos desses livros. Transcrever o ensinamento, sabe? Não o vídeo. Fazer uma coleção de livros ou um livro, deixar de testamento com a morte da CCB. Aqui é o testamento, aqui é o que tinha CCB, que para os novos não quer nem saber, capaz de ninguém nem quer ler, porque quem vai querer ler? Esse povo chegou na congregação agora, esse povo nem imagina o que é a congregação. E os anciãos estão ali, que é um patife na mão de um povo que nunca conheceu a congregação. Que respeitar os anciões, eles estão aqui no pessoal da Batista. O ancião falou bobagem, já desce o cacete. Logo no meio do culto, já estamos fazendo isso, né? Cancelando o culto no meio do culto, já fazendo baderna. Eu vou continuar trabalhando, graças a Deus. Eu ouvi a pregação da reforma que eu preguei. Trabalhei e estudei. Se tem alguma coisa de útil para essa nova geração da CCB, é vocês aproveitarem as lições da vida. Quando falar da congregação, vocês pulam. Eu estou falando de uma congregação que vocês não conheceram. Essa nova geração. Geração Marsola. Vocês não conheceram a geração Espina. O Angry era pouco citado, mas era irmão da Espina, mas o Angry ele é extremamente forte. Uma vez o irmão, esqueci o nome daquele ancião mais antigo da Água Rasa, mais antigo que todos ali, não o sogro do atual ancião que era ancião romano, mas teve um outro muito poderoso, fortalecer as colunas. Eu não entendia que foi nos anos 80, hoje eu entendo o que quis dizer, mas não tem como fortalecer, as colunas morreram. As colunas eram pessoas, não era ideologia. O que sobra depois desse caos, desse velório? Voltar para a nossa vida. Voltar para a nossa vida, trabalhar, estudar, ter prazer nas suas coisas. Interessante, até eu que sou mais liberto, a gente olha assim, dá um vazio, né? Até quando fala que parar a reforma assim, dá um vazio. Mas é necessário. É necessário fechar o caixão dos mortos. Não podemos ficar com o caixão aberto o resto da vida. Quem se salvou, se salvou. E quem não se salvou, ainda pode se salvar. O canal fica aí. Pode ser que daqui 2 dias eu apareça. Pode ser que amanhã eu apareça gravando um vídeo aqui, sabe? O que eu digo é que eu também preciso ter uma concepção e saber entender bem que para os que estão terminando a carreira não tem mais o que pregar. E para os novos, eu não faço parte desse povo.
Eu não faço parte desse povo, entendeu? O povo para quem eu preguei tá morrendo. Tô pensando em pegar os 1.500 vídeos que eu fiz, reescrever e colocar aqui para os que são membros. Deve ter uns 9 membros, depois de 25 anos pregando. Devo ter 10 membros. Mas tudo bem, pelo menos o material fica aí. Eu já fiz o meu testamento. A minha filha que vai assumir a documentação, deixar o site do ar até enquanto der. Se o Brasil não tirou até agora, tá tudo bem. Então fica esses daí como uma memória para daqui 100, 200 anos o povo estudar, né, o que foi essa Babilônia do século atual. E se você não entendeu em 2001 que eu preguei, você está pagando hoje um alto preço pela sua incompreensão.